conforme eu tinha pontuado com vocês, eu fiz a correção de várias peças. Tenho feito a gravação de alguns vídeos que eu não sei se eu vou acabar publicando aí, não sei como vai ser a reação da turma, se é muito boa ou não. Mas, de todo modo, eu aguardei a publicação desse vídeo para um momento posterior que eu vou acabar decidindo junto com vocês em sala de aula, tá? Então, primeira coisa, antes de mencionar, antes de dar início, né? Nós temos aqui que o caso seria o oferecimento da denúncia, né? Ou seja, a peça é a denúncia que será ofertada, evidentemente, e como eu gostaria que vocês analisassem as peças e as correções antes de qualquer coisa, essa data, essa entrega aqui, portanto, ela não vai continuar nesse período que está aqui, certo? Então não será do dia 6/5, isso aqui vai ser pontuado posteriormente também. Como de praxe, nós anteriormente já tínhamos decidido sobre isso, eu vou realizar a leitura do caso, então eu vou deixar o vídeo aqui nessa parte separada aqui no canto, né? E posteriormente fazer um vídeo sobre algumas escritas. Então, só fazendo a análise sobre o caso, nós vamos ter os que. Então, toda vez que eu clicar com o mouse, ele vai trazer essa pontuaçãozinha, mas, e melhor do que isso, é jogar para o sistema do Focus aqui então. Tá, é o caso. Setembrina Lockdown, no dia 28/3 de 2021, por volta das 1h51 da manhã, quando retornava do trabalho, parou o seu veículo para fechar o porta-malas, que abriu repentinamente durante o percurso. Com o carro parado na Avenida Paraná, em frente ao Fórum Estadual de Paranavaí, foi abordada por um indivíduo, posteriormente identificado como Alkin Gelson, que aproveitou do horário e que Setembrina estava sozinha e não tinha nenhuma pessoa nas imediações. Segurou Setembrina pelo pescoço e a conduziu para uma construção inacabada. Mandou que ela removesse suas vestes, enquanto dizia a todo momento para que não gritasse ou tentasse qualquer coisa, senão iria matá-la. Como não atendeu às ordens, o agressor forçou a remoção das roupas de Setembrina e manteve com ela a conjunção carnal. Então, dentro desse primeiro trecho, veja, houve aqui uma narrativa dos fatos, como eles acabaram se consumando, né? E se exaurindo em verdade. E na sequência, tem a seguinte narrativa, que aqui é a parte onde o Ministério Público irá agir. Em razão de todos os ruídos promovidos na empreitada criminosa, os senhores Cloroquina, Ivermectina e Balbuíno, campeões de jiu-jitsu, que passavam em frente ao local onde acontecia a empreitada criminosa, entraram na construção e flagraram Alkin Gelson cometendo o crime. Momento em que Balbuíno e Cloroquina imobilizaram o delinquente e Ivermectina acionou a polícia militar e acolheu Setembrina até a chegada da polícia militar. Em minutos, chegaram ao local o soldado Taurus 38 e PM Rossi 44 e prenderam o meliante em flagrante delito e o encaminharam da delegacia de polícia e a vítima sendo encaminhada ao pronto-socorro legal para atendimentos médicos necessários. Então veja-se, aqui houve a empreitada criminosa, ela tendo sido iniciada de uma forma geral, né, como se iniciou a empreitada criminosa, a investida, e já aqui no segundo momento demonstrou como os policiais militares acabaram abordando o sujeito posteriormente. Tá. Só limpar essa mençãozinha aqui. Continuando. Alkin Gelson, na presença da autoridade policial, em depoimento, confessou, interrogatório, ele confessou o crime. A autoridade policial ouviu as testemunhas, Cloroquina, Ivermectina e Balbuíno e os policiais militares, o soldado policial militar, Taurus 38 e o Rossi 44, que efetuaram a prisão do meliante. Então aqui no caso eles foram condutores. Tá? Diante disso, em 8/4/2021, a autoridade policial da cidade relatou o inquérito policial informando a materialidade e a autoria do crime, bem como as provas produzidas. Objetivos. Ante os fatos acima colacionados, parte da suposição que o inquérito acima foi recebido e distribuído pela primeira vara da comarca de Paranavaí, que você atua como promotor de justiça. Assim, redija a peça pertinente no prazo legal. Ou seja, se você está em condição de Ministério Público diante de uma situação como essa, qual é, então, ante os fatos acima colacionados, e você, enquanto promotor de justiça, logo atua na justiça comum estadual, essa
peça pertinente ao caso veja, houve um inquérito policial, então vamos partir da premissa de que você se mostrou satisfeito com essas provas, logo você irá realizar o oferecimento da denúncia e você não vai pedir diligências adicionais, que nada impediria que isso acontecesse, tá? Agora, o que existe aqui nesse instante? Não existe a menção, tá? Não existe a menção, falei o oposto, perdão, do ano em que isso aqui foi chegado ao conhecimento do Ministério Público, tá? De como o delegado relatou, em 2021. Os fatos, como já mencionou lá em cima também ocorreram em 2021. O que é importante pontuar? No delito de estupro, em setembro de 2018, houve uma alteração em que a ação deixou de ser uma ação penal de iniciativa pública condicionada à representação da vítima e passou a se tornar incondicionada. Ou seja, não existe aqui a necessidade da vítima ter se manifestado para que as autoridades policiais agissem em caso. Tá? Então é por isso que não existe essa menção. Primeiro ponto. Segunda situação. A Setebrina no lockdown no dia tal, por volta das 2 horas da manhã, quando retornava do trabalho, parou-se o veículo para fechar o porta-malas, que abriu repentinamente durante o percurso. Existe alguma importância jurídica nessa informação? Não. Existe alguma informação jurídica pertinente com relação à questão do horário aqui? Evidentemente que não. Quando que isso se torna importante? Quando os elementos que nós estamos narrando aqui, eles integrarem os elementos, forem os elementos do artigo, ou os elementos do tipo penal. Então a gente está falando do artigo 217, do delito de estupro, no caso aqui, você faz uma análise do que está descrito lá para saber se aqui vai acabar vai configurar alguma agravante, atenuante, ou, no caso, uma causa de aumento de pena. Então, com o carro parado na Avenida Paraná, em frente ao Fórum Estadual de Paranavaí, ou seja, no local visualizado, no local que, em tese, propaga a justiça, tá? Então, veja, o que ele está querendo trazer com essa informação? E isso, sim, é pertinente, tá? Com o carro parado na Avenida Paraná, em frente ao Fórum Estadual de Paranavaí, foi abordado por um indivíduo posteriormente identificado como Alckmin Gelson, que se aproveitou do horário, tá? Ele se aproveitou do horário, mas, veja-se, teve a audácia de realizar essa abordagem em frente a um fórum, tá? Então, se o sujeito realiza essa abordagem em frente ao fórum, o que isso tem de pertinência para a gente? A pertinência é que um sujeito como esse, isso é uma situação que demonstra, de certa forma, a periculosidade. O sujeito ignora a possibilidade de ser pego em flagrante delito, o sujeito aborda ela naquele local, e o pior, se ele abordou uma pessoa que estava passando de carro, ele sequer devia estar perseguindo ela, por exemplo. Então, e não tem uma narrativa dizendo isso. Então o sujeito estava ali, viu de qualquer modo, ou seja, olha a situação, a gravidade disso, tá? De uma pessoa nessas condições, ela inicia a empreitada criminosa, nada impede ela de realizar situações piores, né? Então, aqui sim nós temos algo que é provável de que esse comportamento possa se repetir posteriormente. E que Setembrina estava sozinha e não tinha nenhuma das pessoas nas suas imediações. Tá? O fato dela estar sozinha e não ter ninguém nas imediações implica em que, judicialmente? Em nada. Significa que ela teve uma oportunidade e ela parou o veículo, simplesmente foi abordada. Isso não quer dizer, a mulher está sozinha porque estava querendo. Esqueçam isso, tá? Não há qualquer argumento. Então, o que tem que ser levado em consideração aqui? Que é um prédio, um edifício público e que é vigiado constantemente. E isso tem que ser levado como a critério de periculosidade posteriormente, tá? Então, na denúncia tem que ser mencionado isso. Ele segurou Setembrina pelo pescoço e a conduziu para uma construção inacabada. Mandou que ela removesse suas vestes, enquanto dizia a todo momento para que não gritasse ou tentasse qualquer coisa, senão iria matá-la. Isto aqui, em regra, tá? Ele vem da delegacia de polícia como... Ele vem em regra no relatório da autoridade policial como se fosse uma ameaça. Só que veja aqui nós temos um delito que está integrado a uma conduta final. A ameaça, a lesão, a violação ao direito, elas integram, na verdade, elas são inerentes ao próprio tipo penal, que seria o do delito de estupro. Então, embora tenha essa narrativa, não ingressem na empreitada aqui de narrar um crime de ameaça em conjunto. Tá? Então, não existe aqui, em razão disso, uma
um concurso material de delitos, tá? Continuando. Como não atendeu às ordens, o agressor forçou a remoção das roupas de Setembrina e teve com a mesma conjunção carnal. A conjunção carnal, tá, ela é conhecida, tá, extremamente mencionada, melhor dizendo, como sendo penetração. Né? O importante é dizer que existe o que nós conhecemos como cópula tópica, que seria o pênis com vagina, e isso é conhecido como conjunção carnal, porque a violação, no caso, a realização do sexo anal, ela é conhecida como coito. Então essa conjunção, ela é necessária para configurar, consumar o crime de delito? Não. Ela é necessária para que... É necessário o coito, algo assim, um agravante? Não. O delito, ele se consuma diretamente com a ideia dos atos libidinosos. Então a conjunção carnal foi o exaurimento do delito, tá? Continuando, em razão de todos os ruídos promovidos na empreitada criminosa, os senhores Cloroquina e Ivermectina Balbuino, que é campeão de jiu-jitsu, que passavam em frente ao local onde aconteceu a empreitada criminosa, entraram na construção e flagraram Alck Gelson. Olha a importância dessa narrativa aqui. 3 pessoas, tá? Três pessoas nesse horário, 1h50 da manhã, já acrescido alguns minutos da empreitada que tinha se iniciado, eles estavam passando pelo local. Ou seja, é um local onde 3 horas da manhã está passando o pessoal andando ainda. Tá? E isso tem que ser acrescido a título de gravidade do delito, gravidade da conduta. Tá? O desrespeito, ainda que de forma abstrata, porque você é o Ministério Público, essa é a sua obrigação já de início, de mencionar isso aqui. Então, eles entraram na construção e flagraram Alck Gelson cometendo o crime. Tá? Então, quando eles entram e flagram isso aqui acontecendo, isso aqui não está fazendo uma referência direta às espécies de flagrante. Então, existe lá o flagrante próprio, o impróprio e o presumido. Então, neste caso aqui, como ele ainda estava durante os atos, nós temos lá a hipótese do inciso 1, do 302, 304. Enfim, é uma hipótese de flagrante próprio. Isso aqui importa para fins de flagrante? Em verdade, não. Mas simplesmente acrescenta que os 3 viram aquilo acontecendo. Então, para fins da denúncia, o que é importantíssimo? Eles 3 serão arrolados como vítimas presenciais. Testemunhas visuais, perdão. Tá? É por isso que ele vai ser mencionado. Então, não ingresse na espécie de flagrante, que isso agrava algo, não. É só para você mencionar que os 3 são testemunhas. Momento em que Balbuino, Cloroquina imobilizaram o delinquente e Ivermectina acionou a PM e acolheu Setembrina. Então, Ivermectina, que era o outro sujeito, acionou a polícia militar até que eles chegassem. Em minutos chegaram ao local e quando eles chegaram lá, prenderam ele em flagrante. A situação não estava acontecendo. Aquilo ali é flagrante? Evidente que sim, porque qualquer do povo pode, ao passo que as autoridades policiais devem. Então, eles podiam ali imobilizar o sujeito? Sim. Houve agressão? Sim, mas embora o fato seja típico ali da imobilização e agressão, você vai ter, no caso, a legítima defesa em favor de um terceiro como causa excludente da injuricidade. Ou seja, a agressão e imobilização aqui não é mencionada em nada. Tá? Então, não inventem de querer falar que houve excesso, que não sei o quê. Aqui houve simplesmente imobilização até a chegada da polícia. Porque da forma como está, não existe nenhuma narrativa. Porque me questionaram se isso aqui iria envolver as situações análogas à do supermercado. Esqueçam, tá? Aqui é uma questão mais prática, mais técnica, mais teórica. Em flagrante delito, encaminharam até a delegacia de polícia e a vítima sendo encaminhada ao pronto-socorro para atendimentos médicos necessários. O que é importante ser pontuado aqui do atendimento médico necessário? Quando ele menciona que houve um atendimento médico, o que eu quero que vocês extraiam daqui? Extraiam desse ponto a informação que ela foi atendida e que o prontuário médico, das palavras de vocês, tentem não copiar um do outro, né? Então, nas palavras de vocês, demonstre que ela contém os dados médicos, que ela foi atendida no pronto-socorro. Podem mencionar que houve a coleta do material genético na genitália da vítima, que pode aquele ali comparar, demonstrar que é o sujeito, que além disso já foi demonstrada a materialidade dentro dessa situação e da própria palavra da vítima, tá? Então isso aqui é para demonstrar ainda mais a questão da materialidade, principalmente em razão da questão do ímã, como eu mencionei com vocês em sala, tá? Alck Gelson, na presença da autoridade policial, em depoimento, no caso aqui, interrogatório, né, depoimento seriam as partes, mas não importa, e confessou o crime. Então, houve uma confissão, então nós já temos a autoria e a própria materialidade. Faltava o que para a autoridade policial relatar? Da forma como está aqui, coletar as outras informações. Quais?
Flagrante delito, a grande vantagem é porque está na flagrância do momento, está queimando ainda aquele ato. Tá? Então, a coleta de provas ali está iminente. Então, dava para pegar o laudo pericial, dava para ter pedido uma coleta de exame, uma análise de um exame médico da vítima e coletar as informações das testemunhas e dos condutores. E foi o que foi feito. Tá? Por isso que foi relatado aqui em 2021 e ela relatou o inquérito policial informando a materialidade, tá? Com as provas. Então, vocês, aqui vem o REF6 que eu mencionei para vocês, e aqui a autoria do crime. Ou seja, existe a confissão, existem as provas, as pessoas viram aquilo acontecendo e tem a palavra da vítima. Tá? E então é por isso que nós vamos oferecer uma denúncia aqui em desfavor do senhor. Até me perdi no meio de nome aqui. Enfim, em desfavor do agente, tá? Vou encerrar aqui, portanto, esse vídeo já para dar ingresso no próximo e explicar a parte teórica da questão da denúncia e dessa inicial acusatória, e a parte dos fatos é isso aqui que eu tenho de pontuações pertinentes, tá? Cuidado para não se ingressar, narrar uma ameaça em conjunto aqui, porque o que o delegado menciona lá atrás não vincula o Ministério Público de qualquer modo, tá? Existe entre eles ali uma obediência ao mínimo legal, tá? Mas nada que o delegado fala pode vincular o Ministério Público. Entretanto, é desnecessário a gente ingressar em empreita como a questão da ameaça, enquanto fato que integra o fato maior aqui. Tá? Vou encerrar o vídeo aqui, portanto, e até daqui a pouquinho.